O Sal da Terra, um artigo escrito por José Argemiro da Silveira. O sal da terra. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para nada mais fica servindo, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus, capítulo 5, versículo 13. O sal, nós sabemos, é um elemento de grande utilidade em nossas vidas. Além de preservar e dar sabor aos alimentos, exerce também em nosso organismo salutar influência para que ele possa manter o equilíbrio fisiológico, é claro. A química nos ensina que onde quer que o encontremos, seja na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo, sempre. Inalterado, inalterável totalmente. Dotado de qualidades e essencialmente conservadora. Mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entram em contato, sempre preservados. Jesus quer que seus discípulos sejam como o sal, preciosos, elementos preciosos de grande utilidade na economia social. Tipos de, por exemplo, honestidade, incorruptíveis e preservadores da dissolução moral no meio em que se encontram. Para o sal exercer suas funções, ou seja, preservar e dar sabor aos alimentos, deverão ser atendidas algumas condições. Vamos lá. Primeiro, deverá ser misturada às substâncias alimentícias. Sem isso, não produzirá os efeitos desejados. Assim também, o aprendiz dos ensinos de Jesus, para atuar junto aos seus companheiros de jornada, precisará conviver, participar das dificuldades e alegrias dos seus irmãos. Deus fez o homem para viver em sociedade. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens, dos irmãos. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Nas questões 766 e 768 de O Livro dos Espíritos, o ser humano, diz lá, o ser humano às vezes prefere se isolar para evitar os problemas decorrentes do contato social. Mas o isolamento é egoísmo, afirmam os instrutores espirituais. Fugir do mundo só é válido para se devotar ao amparo dos infelizes, como fazem alguns abnegados. Há espíritas que preferem realizar seus estudos, fazer suas orações no ambiente doméstico, evitando assim participar das sociedades espíritas, para evitar então problemas de relacionamento ou para não assumir maiores responsabilidades, não é mesmo?
será que esse sal está cumprindo sua finalidade? No segundo tópico, nós veremos assim, que o sal é elemento precioso, porém precisa ser usado na quantidade certa, com equilíbrio. Colocar muito sal pode estragar o alimento, nós sabemos disso, tornando então impróprio para o consumo. É o caso dos fanáticos, dos exagerados, aqueles que se distanciam da realidade e que, em consequência, nada, mas nada mesmo transmitem de útil. Pior ainda, pode até contribuir para o afastamento de outras pessoas do ideal religioso devido à sua maneira inadequada de proceder. Empenham-se então em pregar para os outros aquilo que elas mesmas ainda não conseguiram entender e muito menos fazer. Querem converter os outros, mostrar o caminho para os outros, mas elas próprias, pelo modo como vivem, deixam transparecer que não sabem o que desejam ensinar. Conhece-se a árvore pelos frutos que ela produz. Ensinou-nos aí Jesus. Conhecemos então o cristão pelo seu modo de ser e de agir, e não por aquilo que ele fala. Não por aquilo que ele fala. Também, se o sal perder sua força e tornar-se insípido, para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado então pelos homens. São as pessoas aí que, essas são as pessoas aí que cuidam mais da aparência do que da essência. Estão mais interessados no que os outros pensam sobre elas do que em sua real situação. São os fariseus de todos os tempos, mais interessados em prestígio, destaque social, do que em atender o objetivo da vida, que é a evolução espiritual. Vejamos Emmanuel na lição 72 do livro da Esperança, intitulada essa mensagem, Exterior e Conteúdo. Afirma ele, exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos, os nossos olhos. Conteúdo alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feito. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo, mas a engrenagem, todavia, é que lhe revela a função. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. A essência disto ou daquilo é ou não é. Podemos também lembrar, finalmente, que vale refletir que quando Jesus compara os aprendizes do Evangelho ao sal, está nos conclamando ao trabalho de nossa transformação moral, afeiçoando-nos
aos seus ensinos. Ninguém dá aquilo que não tem. E ninguém tem realmente senão aquilo que é. Para o discípulo de Jesus, ser fator de preservação do bem e contribuir para o progresso e desenvolvimento espiritual dos seus companheiros de jornada, naturalmente ele deverá ter desenvolvido pelo menos uma boa parte desses valores em si próprio. Para a pessoa fazer ou dizer com autoridade, é necessário ser alguém que já desenvolveu em si mesmo os valores que deseja incentivar nos outros. Nesse sentido, disse Paulo, mesmo que eu fale a língua dos anjos, isto é, que fale maravilhosamente bem, expressando conceitos e verdades profundas, se não tiver caridade, ou seja, se não tiver desenvolvido em si o equilíbrio, o amor, a compreensão, tais palavras serão inócuas, como um sino, apenas um som vazio que a nada leva. Na página de Paulo, bastante então conhecida e apreciada, fica claro que tudo o que ele faz ou fala só produz bons resultados, se for acompanhado de autoridade de quem já edificou em si os valores do bem. O sal, para produzir os efeitos de sal, tem que ser sal de verdade, ou seja, guardar as propriedades que lhe são próprias. Assim, também os discípulos de Jesus, que, por sua vez, desejamos ser, por isso acentua Emmanuel, dizendo, atendamos, pois, às definições espíritas que nos traçam deveres imprescindíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. Totalmente renovação moral. Nós vamos encontrar essas reflexões no Livro da Esperança, lição número 72, também no jornal Verdade e Luz, número 165, lançado em outubro de 1999. Voltaremos em uma nova oportunidade, fazendo mais outras tantas reflexões e juntos então possamos permutar aprendizados. Paz e um beijo no coração de cada um de vocês.